Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e essa é a nossa aula de hoje com o tema O Segredo para Quitar Dívida de Cartão de Crédito com até 90% de desconto. E aí eu quero saber de você que está aqui. Quem tem dívida de cartão? Responde aqui para mim, que eu quero saber. Agora eu quero que você me diga há quanto tempo você tem dívida de cartão. Então, eu quero de verdade que nessa aula de hoje, presta muita atenção, você saia daqui com o seu coração mais tranquilo em relação às suas dívidas. De verdade. Eu quero que você entenda aqui o segredo para você quitar a dívida do cartão com até 90% de desconto. E esse segredo que eu vou contar aqui, que eu disse que, na verdade, são os segredos, porque não tem só um, você precisa ter o conhecimento de algumas coisas que eu vou contar agora para você, certo? Para você trilhar essa jornada e quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Porque eu gosto de dizer que você seguir esse caminho é uma jornada. É uma jornada. E para você trilhar essa jornada, você precisa ter o conhecimento das coisas que eu vou contar aqui para você nessa aula de hoje. Olha, Emília, quase um mês com a dívida. Negociei em 6 vezes. Tenho que pagar a primeira parcela hoje, mas não vou ter como pagar hoje. Emília, vamos lá, vamos entender tudo que eu vou falar hoje aqui. Vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa prestar muita atenção. A maioria das pessoas faz isso. O que você precisa primeiro de tudo, não se desesperar. Não arrancar os seus cabelos por causa da dívida de cartão ou qualquer outro tipo de dívida. Não se desesperar com o que, Lídia? Com as cobranças. SMS, ligação, e-mail, mensagem de WhatsApp. Você já fica logo desesperada. Né? Assim, ai meu Deus, estão me ligando, estão mandando mensagem no WhatsApp, SMS. Presta atenção. Esse é o jogo do banco. É te fazer pressão, é fazer você se sentir ameaçada, é dizer na mensagem que vai entrar na justiça, que vai bloquear a sua conta, que vai bloquear os seus bens, que vai para execução judicial. É assim ou não é? Esse é o jogo do banco. Ele faz e vai continuar fazendo porque funciona. Porque as pessoas não têm conhecimento de que isso não pode. E ele continua fazendo porque funciona. Porque 99,99% das pessoas não sabe que isso não pode. Que isso é cobrança abusiva. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Artigo 42 e artigo 71. Falei sobre isso esses dias. E aí o que acontece? As pessoas entram em desespero, aí vai lá, fecha o acordo que o banco ofereceu, do jeito que o banco quer, e no final o que acontece? Você não consegue pagar. É assim ou não? Porque você fez o quê? No desespero. Teve uma aluna minha dias atrás que mandou mensagem para mim dizendo assim, Lídia, olha só, fez o print do celular dela, não sei quantas ligações. Lídia, tudo ligação de cobrança, olha isso aqui. O que você faz numa hora dessa? Aí o que eu disse para ela? Eu disse assim, olha, minha linda, atenda umas 2 ligações, 3. Informe. Olha, estou no meu horário de trabalho, eu não tenho condições de atender nesse momento. Você pode ligar a partir da hora X, tá certo? Que aí eu vou estar disponível para poder falar. Beleza? Então, vou estar disponível para poder falar. Então, nesse momento, não tem condições. Então, não me ligue nesses horários. Você pode ligar a partir do horário X. Anote o protocolo da ligação, nome da pessoa que te atendeu, dia e hora dessa ligação. Para que eu vou fazer isso? Isso é prova da sua boa-fé, isso é prova de que você comunicou que está no seu horário de trabalho e que não pode atender a ligação, e você está amparada com esse direito lá no Código de Defesa do Consumidor. Você não pode ser incomodada, cobrada
interferir, isso interferir no seu trabalho, tá certo? Não pode. Então, comunique. Atenda lá umas 2, 3 ligações, anote essas informações que eu falei. Lídia está continuando, já avisei que não é para me ligar nesse horário, estão me importunando, tem 500 ligações no dia. O que você vai fazer? Uma reclamação. Na ouvidoria, do banco, a instituição financeira que é a dona dessa dívida, se isso é de uma empresa de cobrança ou do próprio banco, liga para a ouvidoria, faz a reclamação, anota o protocolo da ligação, dia e hora da ligação, quem atendeu você, anote essas informações e você vai fazer uma reclamação no consumidor.gov, que é do Procon, e no Banco Central. Aí você vai ver como essas ligações pelo menos vão reduzir. Pelo menos. Esse é o jogo do banco, minha gente. O banco ele vai botar para cima de você, te pressionar. Para quê? Para você fechar um acordo do jeito dele. Pagando mais juros que ele puder te cobrar. Entende? Então, não conte conversa. Está recebendo um monte de ligação? Anota as informações, protocolo, ouvidoria, consumidor.gov, Banco Central. Faz a reclamação, você tem direitos. O banco não pode cobrar você de qualquer jeito. Te ameaçando, te constrangendo. Está no Código de Defesa do Consumidor, não pode. E o banco faz isso por quê? Porque ninguém sabe que tem direitos. Ninguém sabe. Só fica com medo, achando que porque está devendo tem que engolir tudo. E não é assim. Com o que mais você não deve se desesperar? Com juros que aumentam rapidamente. Eu acho que um dos maiores desesperos é olhar e a dívida do cartão está se multiplicando ali rapidamente. Lídia, minha dívida é 4, já está 10. Lídia já virou 20. Pelo amor de Deus, e agora o que eu vou fazer? Entenda que os juros do banco são muito altos. Isso é fato, eles são muito altos aqui no Brasil. Lídia, então o que eu faço, pelo amor de Deus? Daqui a pouco a dívida vai estar impagável, Lídia. O que eu vou fazer? Presta atenção. Não existe dívida impagável. Não existe. Como assim, Lídia? Sabe por quê? Vou explicar para você. A dívida de cartão ela pode subir, mas uma hora ela vai começar a descer. Vai chegar uma hora que ela vai começar a cair. Como assim, Lídia? Como é que você pode afirmar isso com tanta certeza? Como é que você vai afirmar? Como é que você afirma isso com tanta certeza? Eu vou explicar para você. Eu vou te explicar o que acontece. Eu vou te explicar que o grande segredo que os bancos não querem que você saiba. Que 99,99% das pessoas nunca ouviram isso. E talvez você que está aqui provavelmente não ouviu isso ainda. Porque eu ainda não vi gente falando isso. Então, de verdade, o que eu estou te entregando aqui hoje é ouro. E eu acredito que vai começar a tranquilizar o seu coração em relação à dívida de cartão. Vamos lá? Você sabia que os bancos, assim como nós, a gente não tem ali o score, né, no Serasa, aquela nota que é atribuída de acordo com o comportamento financeiro que a gente tem, se tem dívidas ou não, né? A gente tem aquela nota lá no Serasa. Pois é, os bancos também têm uma nota de avaliação. Eles têm lá uma nota de avaliação também, cada banco tem o seu. E aí o que acontece? Quando os bancos começam a ter muitos clientes devendo para eles, essa nota começa a cair. E aí o banco começa, opa, tem muita gente me devendo aqui. Deixa eu começar aqui a me movimentar, fazer alguma coisa para mudar essa situação. E aí o que acontece? O que acontece? Presta atenção. Outra coisa. O banco vê isso, caraca, estou com um monte de cliente me devendo. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque a minha nota está caindo. Minha nota não pode ficar baixa. E aí, o que o banco começa a fazer? Vamos ver se você sabia disso. O banco ele começa a fazer uma reserva de valor de acordo com o que você está devendo para ele. Como assim, Lídia? Eu não estou entendendo. Vou explicar para você. Pensa comigo. Pensa comigo. Se o banco
dependesse do dinheiro que você e milhões de brasileiros estão devendo a eles, já não teriam falido todos? Se o banco dependesse de todo o dinheiro dos milhões de brasileiros que estão devendo cartão de crédito hoje, já não teriam falido? Porque pensa, por que cada ano que passa, os bancos têm cada vez mais lucro? Tem cada vez mais lucro. Só você jogar aí no Google, lucro dos bancos, você vai ver, são bilhões de reais a cada ano de lucro. Lucro. Dinheiro que entra para o bolso deles. Entende? Então, a gente precisa começar a olhar além da dívida. Porque a gente está tão ali focado, meu Deus, a minha dívida, eu preciso pagar minha dívida, pelo amor de Deus, a dívida está aumentando, a dívida está ficando impagável, pelo amor de Deus, a dívida era 4, está 10, virou 15, já está quase 20, e você não consegue abrir os seus horizontes e olhar ao redor, olhar o que está acontecendo à sua volta, enxergar além. O que acontece? Conforme o tempo vai passando e você continua com aquela dívida, vamos voltar lá para o banco, e você continua com aquela dívida, os bancos eles são obrigados a fazer uma reserva de porcentagem de parte do valor da sua dívida. Isso aqui que eu estou contando para você, eu só falo dentro do método Dignidade Financeira, que é o meu programa de acompanhamento para mulheres, onde eu ensino esse passo a passo para quitar as dívidas com até 90% de desconto. E de verdade, eu nunca contei tanto segredo numa live. E aí o que acontece? Voltando para o banco. Ele é obrigado a fazer uma reserva de parte do dinheiro que você está devendo. Então, por exemplo, se você tem lá uma dívida de 10 mil reais com o banco, aí 10 mil reais hoje. Conforme o tempo vai passando, o banco ele tem que guardar uma parte desse valor. Ele começa ali guardando 1.000, o tempo passa mais um pouco, ele tem que guardar 2, 3, 5. Ele precisa guardar. Porque senão ele vai quebrar. Então ele começa a guardar, porque senão ele pode quebrar, e por causa da nota dele. A nota dele. Aquela nota de avaliação que eu falei ainda agora. Então ele começa a guardar. E aí esse dinheiro que ele guarda ali, que ele faz essa reserva, precisa ficar parado. O banco não pode emprestar esse dinheiro para alguém para receber juros, para lucrar. E isso não é interessante para o banco. Não é interessante para o banco ter dinheiro parado. O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas para receber juros. Então, não é nada interessante para ele ter dinheiro guardado parado. Faz sentido, gente? E aí, conforme ele tem que fazer essa reserva, ele tem que aumentar o valor dessa reserva, ele vai começar a fazer o quê? Flexibilizar para negociar com você. Não preciso dar um jeito de negociar e fazer ela pagar essa dívida. Nem que seja uma parte desse valor para eu poder desafogar esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Faz sentido, gente? É assim que funciona. Só que ninguém fala essas coisas que eu estou falando aqui para você. Ninguém fala. Ninguém conta esses detalhes. Então, nos bastidores, é isso que acontece. Por isso que o banco não vai falir nunca. Ano após ano, ele só tem lucro. Depois da segunda fatura, o banco pode parcelar automaticamente as faturas. Eu posso exigir que cancelem isso? Débora, não me entender? Se o banco faz esse parcelamento automático, é porque tem alguma coisa lá em contrato, no contrato do cartão, que fala isso, que autoriza o banco a fazer isso. Tá? O que acontece também? Abrindo um parênteses aqui antes de continuar, tá, gente? Hoje, não existe mais esse negócio de você, por exemplo, ficar pagando o mínimo, pagando uma parte da fatura mês após mês, eternamente amém. Não pode mais ser feito isso. Por quê?
A dívida só virava bola de neve, crescia, crescia, crescia infinitamente. Agora já não pode mais. O que tem que fazer? Pagou o mínimo da primeira parcela, ou da primeira fatura, aí veio mais uma fatura, você não pagou o total, o banco já vai acionar você para fazer um parcelamento da fatura, para a dívida, teoricamente, não ficar crescendo eternamente a mim. Então, isso muito provavelmente está amarrado dentro do contrato do cartão. Provavelmente tem alguma coisa escrita no contrato do cartão que autoriza o banco a fazer isso. Beleza? Então, precisa olhar o contrato. Eu costumo dizer que o manual da sua dívida está dentro do documento de evolução da dívida e no contrato. Então, esses documentos são essenciais para você, antes de você começar a fazer qualquer coisa, qualquer tipo de negociação, você precisa entender da sua dívida. Beleza pura? Show de bola. Então, falei aqui que você, vamos só recapitular, que não é para você se desesperar com as cobranças, com os juros que aumentam infinitamente da dívida, que vira uma bola de neve, tá certo? E agora eu vou para o terceiro ponto, que é, você precisa entender que cartão de crédito é uma dívida de baixo risco. Como assim, Lídia? Vou explicar para você. Vou compartilhar aqui a tela com você para mostrar essa tabelinha aqui, tá? Que é uma classificação das suas dívidas quanto ao risco. Existem as dívidas essenciais, de coisas essenciais para a sua vida, de alto risco e de baixo risco. Aí você pode ver aqui que a dívida de cartão de crédito é dívida de baixo risco, ou seja, oferece um baixo risco de você perder alguma coisa. É um baixo risco de você perder alguma coisa. E aí eu vou aproveitar e responder aqui a Miss Lane, que está perguntando se dívida de cartão o banco pode tomar algum bem. Vamos lá. Em geral, não. Isso só existe essa possibilidade se houver um processo judicial. Mas o banco da cabeça dele tomar algum bem de você por conta de dívida de cartão? Não. Portanto, se você recebe lá um SMS de cobrança dizendo assim, olha, se você não negociar essa dívida até o dia X, ou não fizer contato no telefone XYZ, nós vamos bloquear os seus bens, vamos bloquear a sua conta bancária. É gogó do banco. Ele não tem poder para fazer isso. O máximo que ele consegue fazer, estando isso em contrato, no contrato do cartão, é ele debitar da sua conta um valor mínimo ou o valor referente a uma parcela de financiamento, de parcelamento da fatura. É o máximo que ele pode fazer para bloquear sua conta, bloquear seus bens. É gogó do banco. Então, entenda, dívida de cartão de crédito é dívida de baixo risco. Porém, não significa que não existe nenhum risco do banco levar essa dívida de cartão para a justiça. Isso eu não posso afirmar para você. Eu não posso dizer assim, Mislene, jamais, nunca, em tempo algum, o banco vai para a justiça para cobrar essa dívida de você. Isso eu não posso afirmar. Porque esse risco sempre existe. Porém, o risco é baixo. A Stephanie está perguntando assim, aposentadoria eles podem pegar? Como eu falei, tá? Em relação a cartão de crédito. O máximo que o banco consegue fazer é debitar o mínimo do cartão ali quando cair o seu dinheiro na conta. Tá? Debitar o mínimo do cartão ou debitar o valor referente à parcela de uma opção de parcelamento da fatura, estando isso dentro do contrato do cartão. Tá? Não existe uma regra clara sobre isso. Tipo, a dívida a partir de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, o banco vai levar para a justiça. Não existe uma regra. Tá? O que o banco, em geral, avalia na hora de levar uma dívida para a justiça?
Se você tem bens que possam pagar essa dívida. Se você tem investimentos que podem pagar essa dívida. Se você, por exemplo, está agindo de má fé, se você bota lá na sua rede social que você está viajando, trocou de carro, comprou casa, nananã, e que você está gastando horrores e você não paga a sua dívida, isso aí pode levar o banco a te levar para a justiça. Se você, por exemplo, vou usar uma palavra feia, gente. Se você, por exemplo, caga para sua dívida, não atende ligação, esquece, não quer nem saber, pode acontecer do banco levar isso à justiça. Tá? Pode acontecer. Tá? Pode. É uma possibilidade. Por isso que eu digo que não existe uma regra clara para isso. Respondi, Valquíria? Me conta aí. Beleza? A gente está perguntando, então posso aguardar propostas até ir reduzindo? Olha, o que eu costumo ensinar para as minhas alunas, tá? Não é só simplesmente você esperar que o banco venha. O banco fez contato, você precisa estar com uma proposta pronta para fazer para o banco. Uma proposta, obviamente, que caiba no seu bolso, que você consiga pagar. Seja de forma parcelada, seja à vista. De preferência à vista, porque você consegue um monte. Beleza? Beleza pura, gente? Show de bola. Beleza, meu povo? Então, ó, antes de eu ir para o próximo ponto, o primeiro ponto é você não se desesperar. Expliquei aqui, não se desesperar com as cobranças, não se desesperar com os juros que estão rolando sobre a dívida, que virou uma bola de neve, tá certo? Você entender qual é o risco da dívida de cartão de crédito, que é um risco baixo. Segundo ponto importante, gente, organizar as suas finanças. Primeiro, não se desesperar. Segundo, entender o risco da dívida. E agora é o terceiro, na verdade. Organizar suas finanças. Isso é base para você conseguir negociar e quitar suas dívidas com até 90% de desconto e não voltar a se enrolar. Isso é base. Porque você precisa entender quanto você consegue dispor para pagar a dívida. Você precisa entender quanto você pode guardar para fazer uma reserva para quitar essa dívida. Aí eu sei que você ouviu agora eu falando isso em reserva, você vai dizer assim, Lídia, mas como que eu vou guardar dinheiro se o banco fica com quase todo o meu dinheiro todo mês? Não tem como. Impossível. Não dá. Aí eu digo para você o seguinte, o primeiro passo dessa organização de você colocar suas finanças em ordem é, primeiro, tire todas as contas de débito automático. Primeira coisa. Segundo, proteger o seu salário do banco. Como, Lídia, que eu faço isso? Existe um passo a passo para você fazer isso. Só que aqui eu não consigo te explicar isso em 5 minutos. Eu já fiz, inclusive, esses dias, uma live, uma aula ao vivo como essa aqui que a gente está tendo agora, onde eu expliquei esse passo a passo. Para você proteger o seu salário do banco. Existe esse passo a passo. Existe. Tem como você proteger o seu salário do banco. Não estou dizendo aqui com isso que é para você proteger o seu salário do banco e você dar um calote, não pagar a sua dívida. Definitivamente não é isso que eu ensino aqui. Eu ensino você sim a proteger o seu salário e ensino você a quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Entende? Mas você consegue proteger o seu salário do banco. Porque, de verdade, qual é o grande segredo? Ou melhor, porque eu anotei mais de um aqui. Mas o principal segredo para você quitar qualquer dívida com até 90% de desconto, qualquer dívida,
prestando muita atenção, você tirar o poder do banco sobre o seu dinheiro. Enquanto o banco tiver poder sobre o seu dinheiro, enquanto o banco estiver lá podendo descontar da sua conta os empréstimos pessoais, o cartão de crédito, o cheque especial, fatura de cartão, enfim, enquanto ele tiver essa liberdade de fazer isso, para que ele vai negociar com você? Não vou negociar com você, não. Eu posso pegar seu dinheiro todo mês, para que eu vou diminuir a dívida? Não tem conversa, não. Não tem conversa. É assim que funciona, minha gente. Enquanto o banco tiver liberdade de mexer no seu dinheiro, ele não vai reduzir a sua dívida. Não vai. Agora, a partir do momento que você tira suas contas de débito automático, que você protege o seu salário do banco, o banco vai dizer, opa, com essa aqui eu vou ter que parar para pensar e começar a negociar, porque eu não tenho mais liberdade de pegar no dinheiro dela. Vou ter que sentar para conversar com ela, para negociar essa dívida. Faz sentido, gente? Enquanto ele tiver poder sobre o seu dinheiro, esquece negociação com até 90% de desconto. Esqueça. Não vai acontecer. Então, esse é o primeiro grande segredo. Esse é o primeiro grande segredo. Não é só isso, Débora. Não é só deixar o seu dinheiro na conta salário e não ir para a conta corrente. Existem outros passos importantes que precisam ser dados nesse caminho. Tá? Então, esse é o primeiro grande segredo. O segundo é você colocar suas finanças em ordem. Colocar a casa em ordem. Para você ter clareza de quanto você consegue dispor para quitar suas dívidas. Ter essa clareza é fundamental. Terceiro, você estabelecer uma meta para pagamento da dívida. Uma meta de valor para pagar a dívida. Quanto? Beleza, a minha dívida, eu vi lá no documento de evolução da minha dívida, que o valor inicial da minha dívida, que eu estava devendo, sem esses juros absurdos que o banco está me cobrando, era R$3.000. Hoje a dívida está 15, mas a minha dívida era 3. Você precisa estabelecer qual é a meta de pagamento dessa dívida. É 3.000? Não, é 3.000. Então, eu vou estabelecer essa meta. Então, você precisa estabelecer qual é a meta. Porque, senão, se você não tiver uma meta, um valor claro para você, para pagar aquela dívida, como é que você vai guardar? Como é que você vai poupar? Entende? Como é que você vai planejar para poupar? Faz sentido ou não? E o quarto segredo, é você fazer propostas ao banco. Falei mais atrás que não é simplesmente você esperar que o banco venha até você para negociar. Esperar que o banco faça uma proposta. Você tem que ter uma proposta pronta para fazer para o banco. Você não tem a sua meta? Estabelecer uma meta para pagar, é essa meta que você vai jogar para o banco para negociar. Faz sentido ou não? Então, eu revelei aqui para você não só um segredo, mas alguns segredos para você quitar dívida de cartão com até 90% de desconto. Beleza, minha gente? Ficou claro? O Antônio perguntou, vale a pena antecipar as parcelas do empréstimo? Precisa avaliar, tá? Qual vai ser o desconto que você vai receber para antecipar? Que, na verdade, o termo não é antecipar, tá? O caso seria amortizar. Porque o que é antecipar? Antecipar é simplesmente você pedir assim, olha, gerente, manda aí para mim o boleto, o último lá, o último boleto desse empréstimo para eu pagar. Isso é antecipar, isso é pagar antecipadamente. Agora, amortizar é diferente. É você pagar de trás para frente com desconto. E aí você precisa analisar, vale a pena aproveitar esse desconto? Fez sentido, Antônio? Diz aí, tá? A Débora, quando se tem empréstimos de fatura,
dentro de fatura atrasada, deve ser parcelamento, né? Tem como quitar só essas parcelas por enquanto e deixar para negociar somente o valor da fatura? Deve ser o parcelamento, né? Deixa eu ver se eu entendi. Vou recapitular aqui. Então, você fez um parcelamento da fatura e aí ele vem dentro das próximas faturas e a fatura está atrasada, você parou de pagar. É isso. Então, você já tinha feito um parcelamento antes e agora você está devendo esse parcelamento e mais a fatura atrasada. Entendi? Aí você está me perguntando, como quitar só essas parcelas por enquanto e deixa para negociar somente o valor da fatura? Olha, como está atrasado, não faz sentido você separar as coisas, porque é a mesma dívida. O que você pode é se preparar, quanto é pedir o documento de evolução da dívida, que isso é fundamental. Peça o documento de evolução da dívida, porque lá você vai entender qual era o valor da sua dívida antes de rebolar esse monte de juros, quanto veio acumulando de juros e de valores em cima dessa dívida, para você entender. Você tem um parâmetro de referência. Ah, minha dívida era essa, era X, era 3.000, era 2.000, era 1.000, enfim. Você vai ter um parâmetro de quanto era a sua real dívida. E aí, você vai entender, colocando as suas finanças em ordem, que proposta você pode fazer ao banco, que proposta você pode aceitar do banco ou não. Fez sentido? Espero que sim, hein? Me diga aí se eu clareei, tá? Agora eu entendi, Mislene. Então, você parou de pagar em novembro, então tem 8 meses, não é isso? Mais ou menos. 8 meses que você parou de pagar no cartão. E aí você está perguntando se é o momento de ligar fazendo proposta de negociação. Vamos lá, vamos entender. Para você fazer uma proposta, você precisa, para fazer uma proposta, você precisa estar com a casa em ordem. Quanto eu posso fazer de proposta? Quanto eu posso pagar ao banco, seja de forma parcelada, seja à vista, e que não vai me apertar, não vai me deixar zerada, e eu vou conseguir viver de forma tranquila, de forma equilibrada, de forma organizada, sem perder minha noite de sono, sem ficar desesperada porque está chegando a data de pagar e eu não sei como eu vou pagar. Faz sentido? Então, no momento que você tiver com a vida financeira organizada, souber quanto você pode dispor para pagar essa dívida, para oferecer como proposta, aí sim você pode começar a fazer proposta. Fez sentido? Precisa estar muito claro isso para você. Para quê? Para você não se enrolar de novo. Vamos lá. O Augusto perguntou assim, ó, quando você guarda dinheiro para sua meta, os juros vai ser esquecido pelo credor, exemplo, eu devo 3, e o que o credor quer é 15. Ele vai esquecer esses juros absurdos? Não é que ele vai esquecer, tá? O que acontece? Como eu expliquei mais atrás, o banco ele faz uma reserva, ele começa a fazer uma reserva de parte do valor da sua dívida. Então, como ele tem esse dinheiro guardado, como ele começa a guardar, o que você pagar, teoricamente, o que você pagar é lucro, porque vai liberar esse dinheiro que está lá parado, sem ele fazer dinheiro, sem ele ganhar juros em cima. Então, não é que ele vai esquecer, mas ele vai flexibilizar. Ele vai dizer, não, vou tirar aqui um pouco de juros. Não, ela tá, ó, a dívida dela era 3, né? Ah, a dívida dele era 3. Eu estou cobrando 15. Pô, vou ligar para o Augusto, vou fazer uma proposta aqui de 10. Vamos ver se ele aceita. Aí você vai falar, não aceito. Ó, eu consigo pagar 5. O banco vai registrar a sua proposta no sistema. Daqui a um tempo ele vai te ligar de novo. Não, olha, eu fiz a proposta de 10, ele me fez uma contraproposta de 5. Não vou ligar para ele, vou fazer uma proposta de 7. Entende? É uma negociação. Até chegar no denominador comum. Faz sentido? Cartão de crédito, eu aconselho, tá? Eu aconselho os meus alunos a fazer proposta à vista. Por quê? À vista, primeiro, você vai ter mais desconto de juros. Segundo, você vai pagar e acabou, morreu o assunto.
Estou falando de dívida de cartão, tá, gente? Dívida de baixo risco. Cartão. Você pagou, morreu o assunto. Entende? Você não vai ficar meses, anos pagando aquela dívida e pagando menos juros do que estava, mas vai pagar juros do mesmo jeito. Beleza? Show de bola. O Michele falou, tenho medo de ficar esperando essa dívida subir, aumentando. A dívida vai subir, Michele. Ela vai subir por um tempo. Mas depois ela vai começar a diminuir. Ela vai começar a diminuir. Menina, eu não preciso de advogado, não, né? Não corro o risco do banco tomar meu bem, não. Cartão de crédito é dívida de baixo risco. Você só corre o risco de perder algum bem por dívida de cartão de crédito se isso for um processo judicial e esgotadas todas as possibilidades de negociação dentro do processo judicial. Tá? Não precisa de advogado. Só se entrar com processo judicial. Aí você vai precisar de advogado. Mas se você estiver negociando na via administrativa, que é isso, o banco liga, te faz proposta, você faz uma proposta, você não vai precisar de advogado para isso. Beleza? Agora, o risco de ir para a justiça sempre existe. Tá? Só que dívida de cartão, o risco é mais baixo do que, por exemplo, uma dívida de financiamento imobiliário, financiamento de carro, são dívidas de mais alto risco. Beleza? Cadê? A Emília está perguntando, qual valor posso começar a poupar para uma reserva financeira? O valor que você conseguir. Lídia, eu consigo começar com 50. Beleza. Lídia, eu recebi o meu 13º agora, parte do meu 13º. Eu vou guardar metade do meu 13º. Show de bola. Maravilha. Com quanto você conseguir começar? Depois da dívida quitada, você cai na lista negra do credor, não vai ter mais crédito. Vamos entender como é que funciona? Vamos lá. Lídia, se eu pagar minha dívida com desconto, eu vou entrar no prejuízo do banco. Lídia, eu vou entrar na lista negra dos bancos. Lídia, eu não vou ter mais crédito no banco. Vamos lá? Você, independente do desconto que você teve com o banco, o banco vai te dar crédito logo depois que você pagou a dívida. Você ficou ali alguns meses, 1 ano, 2 anos para quitar a dívida. Logo depois o banco vai te emprestar dinheiro? Não. Não vai. Você demorou um tempão para quitar a dívida. O banco teve lá que fazer a reserva em dinheiro do valor da sua dívida. Para quê? Para ele não quebrar e para ele não cair a nota de avaliação dele, porque os bancos têm nota de avaliação conforme o tanto de clientes que não estão pagando em dias. Ele vai te emprestar dinheiro ali agora? Se você pedir daqui a 1 mês, daqui a 2, Não vai te liberar crédito. Não vai. Você vai ter crédito em outros bancos? Muito provavelmente sim. Tem banco que abre conta, que dá cartão até para quem está com o nome negativado. Você vai. Aquele banco, nesse momento, você não vai ter crédito. E aí esse tempo vai variar. Como assim, Lídia? Vamos lá. O banco que você pagou a dívida de desconto vai ficar de olho em você. Ele vai olhar, observar. Olha, o Augusto abriu conta no outro banco ali, no banco Y. Olha, ele tem cartão de crédito do banco, está pagando direitinho. Olha só. Olha, o Augusto fez ali o financiamento do carro dele no outro banco, está pagando em dias. Olha só. Interessante, hein? O Augusto está se comportando direitinho. O banco vai ficar de olho em você. E aí, quando ele olhar assim, o Augusto está se comportando direitinho, o score dele no Serasa subiu. Vou oferecer para o Augusto um cartão de crédito nosso aqui, para a gente voltar a se relacionar. Vou oferecer com um limite mais baixo, mas vou oferecer para testar o Augusto. E aí o banco vai, aos poucos, voltando a liberar crédito para você. Quanto tempo isso demora, Lídia? Varia de banco para banco. Tem banco que demora mais, tem banco que demora menos. Vai variar. Lídia, mas e aí? Eu quero financiar minha casa, Lídia. Eu penso daqui a algum tempo em financiar minha casa. E aí, se o banco que eu estou devendo
não me liberar crédito para eu financiar minha casa. Você tem duas opções: esperar por esse banco ou você procurar nas centenas de bancos que existem no Brasil para você fazer esse financiamento. Ou você ir guardando dinheiro para pagar a sua casa, até que, caso você tenha esse banco como favorito do seu coração, libere crédito para você. Mas, de verdade, qual tem que ser a sua maior preocupação agora? É o financiamento da sua casa que você quer fazer daqui a 1, 2, 3, 5 anos? Ou você sair do atoleiro de dívidas que você está vivendo agora? Ou você sair dessa situação que te deixa sem dormir, que te deixa preocupada, estressada, ansiosa, com depressão, que você não sabe se vai chegar até o fim do mês, se você não sabe se vai conseguir fazer o supermercado amanhã. O que é mais importante agora? Faz sentido ou não, gente? Entende? Eu me exalto, gente, às vezes, porque eu quero que você entenda que você é muito maior do que a sua dívida. Que você pode vencer essa situação. O banco tem poder? Tem. Mas a gente, com as estratégias certas, a gente consegue quitar a dívida para até 90% de desconto e ser restituída no crédito. Depois o banco vai voltar a confiar em você, porque banco vive de juros. O banco visa isso aqui, ó. Então, quando ele percebe que você está tendo relacionamento com outros bancos, que você tem cartão de crédito, você fez financiamento do seu carro, da sua moto, em outro banco, ele vai dizer, não, opa, estou perdendo dinheiro dessa pessoa, estou perdendo dinheiro do Augusto, estou perdendo dinheiro da Débora, estou perdendo dinheiro da Mislene, não, ele tem que voltar a ser meu cliente, ele tem que gastar o dinheiro dele aqui, ele tem que pagar juros aqui, não é lá não, estou perdendo para a concorrência. É assim que funciona, gente. Essa é a verdade nua e crua. Banco visa isso aqui, ó. Lucro, dinheiro, juros. Olha só, no meu caso sou MEI. Pode implicar no meu CNPJ, mesmo que atrelado no meu CPF, prejudique em alguma empresa para negociações? Isso aí você precisa analisar, tá, Débora? Se ele vai fiscalizar o seu CPF na hora, por exemplo, de você ter um crédito, algo do gênero. É possível, tá? Por isso que é importante analisar cada caso, para a gente entender qual a melhor estratégia a ser feita nesse caso, tá? Então, cada caso em caso, a gente precisa analisar qual a melhor estratégia para a Débora, qual a melhor estratégia para o Augusto, qual a melhor estratégia para a Mislene, entende? Existem várias estratégias que a gente pode usar. Beleza, minha gente? Show de bola? De verdade, meu desejo é que você entenda que a luz no fim do túnel existe. Tem saída, tem solução para você. Beleza, minha gente? Então, ó, um beijo no seu coração. Tchau, gente. Valeu demais.